Olá, meu nome é Paloma e hoje eu vim falar do trabalho cuja temática é Atenção Primária à Saúde na abordagem de doenças crônicas cardiorrespiratórias. As autoras são Paloma Gomes, Aieme Stephanie, Fernanda Ribeiro, Rafaela Silva e Sofia de Oliveira, todas graduandas na Universidade de Brasília. As doenças cardiorrespiratórias são caracterizadas pelo acometimento simultâneo dos sistemas cardiovascular e respiratório, doenças pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência cardíaca e o cor pulmonar. Relacionam-se diretamente com o estilo de vida, hipertensão arterial, tabagismo e sedentarismo. A APS possui papel fundamental na prevenção e tratamento de doenças e agravos cardiovasculares evitáveis, e juntamente com o seu caráter de atuação interprofissional, surge como uma abordagem efetiva para essas doenças, devido à valorização do olhar integral. O trabalho tem como objetivo compreender o trabalho e a abordagem realizada pelas equipes interprofissionais da atenção primária à saúde com a população que apresenta doença crônica cardiorrespiratória. Então, como resultados, foram encontrados 8 artigos, dos quais 5 respondiam às questões norteadoras. A DPOC foi a principal doença cardiopulmonar abordada nos estudos. A DPOC demanda cuidado multidisciplinar. A atenção da equipe de saúde da família multidisciplinar foi mostrada como determinante, também na diminuição das manifestações exacerbadas da DPOC. A APS surge como uma boa alternativa, além dos tratamentos hospitalares convencionais para abordagem, principalmente da DPOC. Descentralizar o cuidado é fundamental. A abordagem multidisciplinar mostrada por esses estudos traz à luz a importância do olhar integral para o sujeito e uma visão ampla do cuidado. As características de prevenção e promoção à saúde realizadas pela APS também podem ser determinantes na prevenção de evoluções críticas do paciente portador das doenças cardiorrespiratórias. Para finalizar, vê-se que a abordagem das doenças cardiorrespiratórias pela atenção primária à saúde ainda é uma lacuna a ser superada. Os achados nessa área mostram a APS como uma boa alternativa. A característica de prevenção e promoção à saúde realizadas pela APS também podem ser determinantes na prevenção de evoluções críticas do paciente portador das doenças cardiorrespiratórias. Boa tarde, meu nome é Maria Paula Teclis Brandão Vargas, eu sou acadêmica do 6º período do curso de Medicina da Faculdade Suprema de Juiz de Fora e hoje eu vou apresentar um trabalho que versa sobre o tema Associação entre Síndrome de Down e Cardiopatias Congênitas e suas repercussões em pacientes pediátricos. A Síndrome de Down, SD, é a doença genética mais prevalente na população brasileira. No ano de 2000, nós tínhamos cerca de 300 mil portadores dessa doença. Suas características fenotípicas já são muito bem conhecidas e é muito importante salientar que, além delas, esse é um quadro que vai causar malformações, muitas vezes, que podem ser tireoidianas ou ósseas gastrointestinais, mas as mais comuns são as cardiopatias congênitas, as CCs, que são consideradas um problema de saúde pública, por isso elas são tão relevantes. A associação entre esses dois quadros está muito relacionada a uma morbimortalidade grande nos primeiros 2 anos de vida. Mas, apesar disso, pode ser um quadro assintomático. E esse fato de ser assintomático nos primeiros dias de vida vai levar a um diagnóstico tardio, o que vai acarretar complicações, como a insuficiência cardíaca, a pneumonia, as arritmias cardíacas e a hipertensão pulmonar no recém-nascido. Já entre os primeiros 6 e 48 meses de vida, essa associação está muito relacionada com as infecções graves, como os quadros sépticos. As ACCs mais prevalentes nos portadores de síndrome de Down são os defeitos do septo atrial, do septo atrioventricular, do septo ventricular e a comunicação interatrial, além de outros que são menos prevalentes. Apesar dessa associação ser muito relevante e muito prevalente, os estudos mostram que cerca de 40% dos portadores de SD são encaminhados para a investigação de cardiopatias congênitas. Esse é um dado muito baixo. O objetivo desse trabalho cursa com analisar o desenvolvimento das CCs em pacientes portadores da SD, evidenciando suas principais formas de apresentação e os impactos na vida dos seus portadores.
Foi realizada uma revisão de artigos científicos nas bases de dados Medline e Cielo. Foram usados artigos feitos em humanos nos últimos 10 anos e foram usados descritores com suas traduções em inglês e suas variações segundo o mês. Foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão e, após isso, 8 artigos foram utilizados para a confecção deste trabalho. Dos portadores de SD sem suspeita clínica alguma de CC, que foram encaminhados para investigação com o ecocardiograma, apenas desses 43,8% foram diagnosticados com alguma cardiopatia congênita. Os pacientes com associação desses dois quadros, a gente tem que lembrar sempre que o coração é o primeiro órgão a ser formado no embrião. E é ele que vai levar o oxigênio para os outros tecidos e órgãos. Então, um defeito, né, na formação desse coração vai ter repercussões para esse recém-nascido. E a associação desses quadros vai levar a dificuldades significativas na motricidade fina, grossa e na linguagem dessa criança. E ela também vai ter limitações na execução de atividades do dia a dia dela, porque elas vão ter sempre essa fadiga constante, a dispneia, resistência para correr, para começar a engatinhar, caminhar, e vai ter históricos de internações longas e recorrentes. O ecocardiograma é a principal ferramenta para esse diagnóstico que precisa ser precoce das CCs. E ele é quem vai definir se a conduta vai ser cirúrgica ou não. Por exemplo, a hipertensão pulmonar é um fator que vai ditar se vai ser cirúrgico ou não. E a presença ou não da hipertensão pulmonar é vista pelo ecocardiograma, por isso ele é tão importante. Nos últimos anos, a gente tem visto que a expectativa de vida dos portadores dessas duas comorbidades tem aumentado, e isso é justificado justamente pelos diagnósticos precoces e pelo tratamento cirúrgico mais eficaz. Os estudos mostram também que quando a intervenção cirúrgica não é feita no primeiro ano de vida, esses pacientes vão evoluir com sucessivas internações, devido principalmente a acometimentos pulmonares causados pelas cardiopatias congênitas. Em conclusão, nós temos que a associação entre a SD e a CCs é significativamente prevalente na nossa população. E isso leva a limitações da interação da criança com o ambiente em que vive, sendo esse contato essencial para a aquisição de habilidades motoras, cognitivas e sociais. Sendo assim, é imprescindível que haja uma detecção e estabelecimento da terapêutica no primeiro ano de vida, a fim de reduzir as barreiras impostas na vida das crianças portadoras dessas duas comorbidades. Essas foram as referências usadas para a confecção do trabalho. Deixo aqui meu e-mail para futuras interações científicas. Muito obrigada. Olá, sou Silmara Rodrigues, moro em São Luís, Maranhão e sou enfermeira. Eu vou apresentar o trabalho com o tema A importância do autocuidado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela é uma doença grave que abrange todo mundo, sendo considerada um problema de saúde pública pelo aumento da sua incidência, além da sua crescente prevalência. A insuficiência é uma síndrome clínica complexa que se caracteriza pela incapacidade do coração de bombeamento do sangue. Algumas medidas são usadas como formas para o estímulo ao autocuidado, como estratégias para evitar complicações associadas ao descontrole da doença. O objetivo desse estudo é descrever a importância das medidas de autocuidado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, bem como demonstrar as principais dificuldades encontradas que interferem na qualidade de vida desses pacientes e descrever medidas de autocuidado ao portador de insuficiência cardíaca. Como metodologia, o presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, foi feita a seleção de artigos por meio da inclusão e exclusão, como meio de inclusão artigos disponíveis em língua portuguesa, publicados entre 2015 e 2020 e que abordassem sobre a temática, como critério de exclusão, artigos duplicados, artigos em inglês, artigos publicados antes de 2015 e que não abordassem sobre a temática. A coleta de dados foi desenvolvida por meio da Biblioteca Virtual da Saúde, por meio das bases de dados Cielo, Lilacs, BDENF, Medline e Google Acadêmico. Os escritores estão indexados ao DESC, a saber, insuficiência cardíaca, nutrição de grupos de risco e impacto da doença na qualidade de vida. Como resultado, mediante as buscas de dados, foram identificados 906 artigos. Após a utilização de exclusão e inclusão e leitura dos mesmos, foram incluídos 11 artigos, 11 estudos de acordo com o autor, ano e título. Ainda ocorreu também a divisão de tópicos, para facilitar a abordagem das discussões e melhorar a compreensão de acordo com o objetivo da pesquisa.
O primeiro tópico fala das principais dificuldades encontradas na qualidade de vida pelos pacientes com insuficiência cardíaca. Os autores Carmo, Marusco e Santos, 2017, falam que os principais fatores que interferem nessa qualidade de vida estão relacionados aos sintomas físicos, entre eles dor, desconforto precordial, palpitação, síncope e edema. Corroborando com esse estudo, Souza, de 2016, diz que a qualidade de vida é diminuída devido à redução da realização de atividades físicas, isso em consequência desses sintomas. Então, os autores eles validam que os sinais e sintomas relacionados às doenças são a principal causa das dificuldades na qualidade de vida. O segundo tópico fala sobre as medidas do autocuidado para pacientes com insuficiência cardíaca. Segundo Martins e Gonçalves, 2017, as principais medidas de autocuidado são orientadas pelos médicos e enfermeiros, entre elas a prática de alimentação com baixo teor de sal, fazer o uso de medicação da forma adequada, são algumas das medidas. Corroborando com esse estudo, Cavalcante, Atial e 2018, fala que as práticas mais utilizadas abrangem a restrição salina, atividade laboral, abstenção de tabagismo e bebidas alcoólicas e o uso regular de medicação. O terceiro e último tópico fala sobre a importância do autocuidado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Os autores Lin Azzolin e Souza, 2016, mostra que o autocuidado é considerado como cardioprotetor, pois é uma maneira de complementar o tratamento farmacológico e clínico que tem como finalidade retardar a progressão da insuficiência cardíaca. Já a Rodia, Tial, em 2018, mostra que a importância da dieta hipossódica, além da importância do autocuidado em relação ao fumo, às drogas ilícitas e bebidas alcoólicas. Como considerações finais, os resultados desse estudo foi possível concluir que as manifestações clínicas advindas da doença são os principais fatores de alteração na qualidade de vida do paciente, uma vez que esses sintomas são complexos e danosos e precisam de medidas que vão além da via farmacológica, necessitando de um aporte nutricional de qualidade, como a dieta hipossódica, que além das práticas de exercício físico, sendo assim, torna-se imprescindível a continuação de estudos sobre a temática abordada, uma vez que as doenças cardiovasculares, elas estão no topo das causas de óbitos frequentes e a insuficiência cardíaca em questão levam a perda de qualidade de vida com prejuízos que poderiam facilmente serem evitados. Aqui estão as nossas referências e eu espero que todos tenham gostado do nosso trabalho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maria Eugênia Rodrigues Costa e o trabalho trata-se da influência da síndrome metabólica no desenvolvimento da aterosclerose. O resumo foi escrito pelas alunas Maria Eugênia, Alana, Laisa, Maria Eduarda, Maria Luana e pelo orientador João Vitor. Síndrome metabólica e o dano aterogênico. O estilo de vida contemporâneo, ele favorece uma série de mudanças comportamentais que são prejudiciais à saúde, como, por exemplo, o sedentarismo e a má alimentação. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de diversas condições clínicas que são interligadas tanto por aspectos fisiopatológicos como bioquímicos e metabólicos, que vão vir a aumentar o risco de progressão aterosclerótica e, quando associados em grupos de 3 ou mais, denominam-se síndrome metabólica. Dessa forma, o objetivo do estudo foi descrever, por meio de uma revisão da literatura, os principais componentes da síndrome metabólica e o potencial desses componentes na progressão aterosclerótica. Os dados foram obtidos a partir da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, PubMed, Google Acadêmico, considerando publicações entre 2015 e 2020. Síndrome metabólica, aterosclerose e inflamação. A síndrome metabólica é um estado fisiopatológico que apresenta diversos fatores de risco cardiometabólicos, como o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de calorias, sedentarismo, genética. E essa síndrome, ela inclui patologias como obesidade abdominal, hipertensão e diabetes mellitus,
que em conjunto favorecem a progressão aterosclerótica. Isso por desencadear tanto um estado pró-inflamatório como pró-trombótico. Além disso, das principais doenças que se associam para constituir a síndrome metabólica, a gente tem a hipertensão arterial. A hipertensão elevada, assim como a desglicemia e a dislipidemia aterogênica, elas aceleram o processo de lesão endotelial e o crescimento de placas ateroscleróticas na túnica íntima arterial. Tudo isso é por estimular mecanismos que envolvem a ativação do estresse oxidativo. Então, há essa relação do estado inflamatório e pró-trombótico com o estresse oxidativo. Além disso, na obesidade, ocorre o desenvolvimento de resistência à insulina e, consequentemente, diabetes mellitus tipo 2, que, em conjunto, levam a um estado de hiperinsulinemia, hiperglicemia, a disfunção endotelial e a própria aterosclerose. Logo, diante de todas essas informações, pode-se concluir que a síndrome metabólica ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento aterosclerótico e, como prova disso, nós temos estudos que mostraram que pacientes que se recuperaram da síndrome metabólica obtiveram uma redução de risco para eventos cardiovasculares em razão da diminuição da disfunção endotelial, que no caso é o principal componente fisiopatológico causador da aterosclerose. Então, o que a gente pode concluir disso? Que a síndrome metabólica influencia, sim, diretamente na progressão aterosclerótica e que tem um potencial para aumentar esses riscos de doenças cardiovasculares. Além disso, é uma doença relacionada com os hábitos de vida adotados pela população e que a mudança de hábitos, como a alimentação saudável e a prática de atividade física regular, elas são essenciais, são imprescindíveis para prevenir essa patologia. E com isso nós concluímos o trabalho. Obrigada a todos. Olá, meu nome é Maria Clara Martins. O nosso tema foi sobre a relação entre a insuficiência cardíaca congestiva e o desenvolvimento da anemia. O grupo foi composto por mim, Maria Clara, pela Brenda, pela Camila, pela Thaís, pela Virna e orientado pelo professor João Vitor. A insuficiência cardíaca ela é descrita quando o coração ele não tem a capacidade de bombear o sangue o suficiente para atender às demandas metabólicas e teciduais do corpo. Ela é considerada um problema de saúde pública gravíssimo, sendo responsável por 6,3% do total de óbitos, de acordo com um estudo realizado pela Fundação SEAD. Ela tem como fator agravante o sobrepeso, a dislipidemia e a diabetes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a anemia ela é caracterizada quando a concentração de hemoglobina em mulheres está menor do que 12 gramas por decilitro e em homens está menor do que 13 gramas por decilitro. Em um estudo mais abrangente, o Ministério da Saúde mostrou que 20,9% de 3.499 crianças com menos de 5 anos de idade e 29,4% de 5.698 mulheres elas apresentavam anemia. Então, tendo em vista números tão significativos, a gente vai discutir sobre a relação entre a anemia no prognóstico de pacientes que possuem insuficiência cardíaca congestiva. E a gente vai discutir isso ao longo da revisão integrativa. Nosso objetivo foi entender a relação entre a anemia no prognóstico de pacientes que possuem a insuficiência cardíaca congestiva. O nosso estudo ele se caracteriza como uma revisão integrativa. E esse método, ele possibilita resumir as pesquisas publicadas a fim de se obter uma conclusão sobre a pergunta norteadora.
Ele foi dividido em 6 etapas que estão extremamente interligadas entre si. Entre elas está a elaboração da pergunta norteadora. No caso, a nossa pergunta norteadora foi como é entendida a relação da anemia com o prognóstico de pacientes que possuem insuficiência cardíaca congestiva. Também teve uma busca em literatura, coleta de dados, uma análise crítica sobre os estudos inclusos, discussão dos resultados e apresentação do resumo expandido. Quando nós fomos buscar nas bases de dados, nós usamos o DEX por meio de palavras-chave como insuficiência cardíaca e anemia. A partir da análise da literatura do período de 2013 a 2020, nós selecionamos 7 artigos. Desses 7 artigos, 2 foram em espanhol, 1 em inglês e os demais foram em português. A maioria do nosso trabalho ele foi encontrado na plataforma Cielo, mas também existiu um que foi encontrado na plataforma PubMed e um na plataforma Lilacs. Sobre os métodos dos estudos selecionados, um artigo ele é um estudo de coorte, 2 são revisões de literatura, 1 é um estudo transversal de prevalência e os demais são estudos transversais, descritivos e observacionais. A anemia ela é uma condição particularmente comum em pacientes que possuem insuficiência cardíaca, sendo estimada a sua prevalência de 22% até 46% dessa população. Ela vai levar a um aumento da hospitalização, um aumento da morbidade e também um aumento da mortalidade desses pacientes. De acordo com um estudo realizado em 2019, foi observado que 72,37% dos pacientes com anemia também apresentavam insuficiência cardíaca, sendo a maioria do sexo masculino, de classe funcional 2 e 3, e que também tinham hipertensão arterial e diabetes mellitus, em sua maioria. A anemia ela pode estar associada à insuficiência cardíaca por causas múltiplas, entre elas a insuficiência renal e o hipotiroidismo. De acordo com Van der Waal, destacou que são raros os casos de anemia que vão acontecer por causa de carência da vitamina B12 e por causa de carência de ácido fólico. Outro fator que pode causar essa anemia é uma hemodiluição, em que acontece um aumento do volume plasmático sem que haja uma redução dos glóbulos vermelhos. O sangue está mais hemodiluído, como disse. Não há um consenso se a anemia ela é somente um marcador de maior comprometimento da insuficiência cardíaca ou se ela é responsável pela evolução de ambos. A depressão de ferro ela é encontrada em um estudo de Juliano Cardoso em 38,24% da população. Ela pode acontecer por várias causas, entre elas a redução do apetite. Se há redução do apetite, consequentemente, vai haver uma redução da ingestão de ferro. Além disso, também pode ter acontecido por causa de uma inflamação, que vai haver uma elevação do TNF-alfa e isso vai fazer com que haja uma inibição do ferro. Como nós falamos anteriormente, a anemia ela é caracterizada pela Organização Mundial da Saúde quando existe uma concentração de hemoglobina inferior a 12 gramas por decilitro em mulheres e 13 gramas por decilitro em homens. Com base nos estudos que nós buscamos, percebemos que existe uma relação quase que direta entre a anemia e a insuficiência cardíaca. No entanto, nesses estudos existe uma divergência entre a anemia ela ser resultado do comprometimento da insuficiência cardíaca ou ser um fator de piora de ambos. E as evidências científicas elas demonstram que essa quantidade de insuficiente de hemoglobina vai levar a uma dificuldade de transporte de oxigênio. Isso acarreta mudanças compensatórias que podem causar problemas vasculares, como a insuficiência. Aqui estão as referências que nós utilizamos no trabalho e desde já nós agradecemos pela atenção. Olá, meu nome é Samuel Melo Ribeiro e hoje eu vou falar um pouco
sobre a utilização de cardioversor desfibrilador implantável no tratamento profilático de doenças cardíacas. Os coautores são Bianca Rodrigues Tavares, Jean Lucas Bernardes Frois, Vitor Gonzalez Joaquim Azulay, sobre a orientação do Dr. Cícero Roberto Bandeira Joaquim Azulay. O cardiodesfibrilador implantável é um dispositivo de antitaquicardia artificial que detecta falhas no funcionamento do coração e, por isso, atua como medida profilática. São utilizados dois tipos, o transvenoso e o subcutâneo. O CID transvenoso foi introduzido em 1980 e consiste na implantação de eletrodo intracavitário através do sistema venoso. O CID subcutâneo é uma tecnologia relativamente nova, disponível para uso desde 2009 e foi desenvolvida para diminuir as falhas e complicações que ocorrem no transvenoso. Porém, esse aparelho apresenta certas limitações. Sua implantação é extravascular e consiste em um gerador de pulso elétrico inserido no espaço hipodérmico. Devido às vantagens e desvantagens de cada aparelho, é escolhido de acordo com a necessidade do paciente. Nosso objetivo foi discutir a aplicabilidade do CID em pacientes cardiopatas, comparando os benefícios e malefícios da implantação do dispositivo. Metodologia: trata-se de uma revisão da literatura que utilizou as bases de dados do PubMed e Cielo. Foram selecionados artigos em inglês e português dos últimos 5 anos. A busca identificou 30 artigos científicos que foram submetidos a critério de inclusão e exclusão, resultando em 14 artigos que contemplavam o tema. As mortes cardíacas súbitas são responsáveis por aproximadamente 4 milhões de mortes por ano e quase 90% são referentes a mecanismos elétricos. O CID transvenoso e o subcutâneo são indicados como profilaxia, visando diminuir os riscos de morte cardíaca súbita. Existem fatores que influenciam no modelo do CID selecionado, e esses fatores são presença de certas comorbidades, probabilidade de alto limiar de desfibrilação, idade, tamanho e o peso do paciente. O CID transvenoso é indicado para o tratamento de taquiarritmia ventricular. Sua implantação está associada a riscos de infecções sistêmicas e de endocardite, podendo apresentar falhas. O dispositivo subcutâneo é indicado para pacientes que rejeitam o dispositivo transvenoso. Seu procedimento é mais simples e apresenta menos complicações vasculares, porém, ele não possui capacidade de estimulação e apenas de desfibrilação. Nossa conclusão é que a utilização do CID transvenoso e o subcutâneo se mostra eficiente para diminuir a mortalidade das doenças cardíacas. A utilização do CID subcutâneo se destaca por ser um dispositivo mais atual com menor porcentagem de falhas, se comparado aos outros modelos, apesar das suas certas limitações. Essas foram nossas referências. Muito obrigado. Oi, meu nome é Clarissa de Albuquerque e junto com a Aurora Pinheiro do Vale, Maria Kessia, Carla Maiara, Dágila Pinheiro, Ingrid Emily e Nádia Rodrigues, vou apresentar para vocês nosso relato de experiência intitulado A Visita Multidisciplinar como Estratégia de Cuidado em uma Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica. Um relato de experiência. A visita multidisciplinar, ela busca ações conjuntas em que cada membro da equipe se integre e se interrelacione respeitando as especificidades de cada área do saber. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução 7/2010, preconiza no artigo 18 o dever de garantir vários serviços à beira-leito do paciente para a implementação das UTIs. Nesse contexto,
temos como objetivo relatar a experiência de um hospital privado de alta complexidade na cidade de Fortaleza, frente à realização da visita multidisciplinar como estratégia de cuidado em unidade de terapia intensiva cardiológica. Foi realizado um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a efetivação de visitas multidisciplinares voltadas para pacientes de UTI cardiológica no hospital privado da cidade de Fortaleza, Ceará, no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Essa instituição de saúde, ela é de alta complexidade e atende desde pacientes menos graves até pacientes mais críticos, sejam eles clínicos ou cirúrgicos. A descrição da experiência ela foi realizada em 3 etapas. A primeira etapa, descrição da visita multidisciplinar, a segunda etapa, preparação e planejamento da visita multidisciplinar, e a terceira etapa, execução da visita multidisciplinar na unidade de terapia intensiva cardiológica. Como discussão, trazemos na primeira etapa que a visita multi faz parte da estratégia de cuidados individualizados aos pacientes internados na unidade de terapia intensiva cardiológica deste grupo. Essa UTI ela atende pacientes com perfil de cuidados clínicos e cirúrgicos através de um atendimento humanizado, um atendimento centrado no paciente e no familiar, e por meio do trabalho de uma equipe multidisciplinar. A visita multidisciplinar faz parte da implantação dos novos modelos assistenciais que surgiram com a evolução desse hospital nos últimos 2 anos. E esses modelos novos, eles têm como objetivo trazer a segurança na assistência e melhorar a experiência do paciente. Como segunda etapa, preparação e planejamento da visita multidisciplinar, a gente traz que o planejamento se deu através do roteiro disponível na plataforma EpiMed, que é uma plataforma que auxilia no desempenho dos hospitais através da ferramenta de análise preditiva. Essa plataforma ela funciona como um guia de visita multidisciplinar e todos os profissionais seguem as suas linhas de cuidado com o intuito de traçarem juntos um só plano terapêutico seguro e individualizado. Como etapa 3, a execução da visita multidisciplinar na unidade de terapia intensiva cardiológica, a gente traz que a visita ocorre de forma diária, sempre no período da manhã, à beira-leito do paciente, e a sua duração ela varia de 40 minutos a 1 hora. O roteiro se inicia pelo médico plantonista, que apresenta os diagnósticos médicos, o histórico de comorbidades de cada paciente e os acontecimentos mais importantes, intercorrências ocorridas nas últimas 24 horas. Vale ressaltar que essa equipe médica ela é composta prioritariamente por cardiologistas. Em seguida, vem-se a fala da equipe de enfermagem, primeiro do enfermeiro, depois do técnico de enfermagem, que descrevem os riscos assistenciais, as profilaxias em uso, o estado neurológico, o estado da pele, as datas dos dispositivos invasivos, os sinais vitais, a dieta, o controle glicêmico, o balanço hídrico e as eliminações das últimas 24 horas. Depois vem-se a fala do fisioterapeuta sobre a oxigenação, a ventilação e a mobilidade do paciente. Em seguida, fala o nutricionista, que expõe as metas calóricas e proteicas. Depois a gente vem com a fala do farmacêutico clínico, que apresenta as interações, a conciliação medicamentosa e os exames laboratoriais alterados. E o médico diarista encerra essa visita multiprofissional com as metas para as próximas 24 horas e as alterações que serão feitas na prescrição. Por meio da visita multiprofissional, os pacientes conseguem ser vistos como seres sistêmicos em todas as suas individualidades. Para a equipe, esse momento também é muito valoroso de troca de conhecimentos e de interação multiprofissional. Aqui eu apresento a vocês as nossas referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Carla de Fátima Januário e eu vou apresentar para vocês o trabalho Ambulatório de Agravos Cardiovasculares, tecnologia importante no cuidado cardiológico. As doenças cardiovasculares são importantes agravos que causam mortalidade na população mundial. A enfermagem é um importante ator nesse cenário, atuando no controle de fatores de risco e estimulando a adesão ao estilo de vida saudável e adesão terapêutica. A hipertensão arterial sistêmica é um importante problema de saúde pública no Brasil e é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares e renais. As tecnologias leves, nas quais se baseiam na produção de vínculo, autonomização, acolhimento
e as tecnologias leve e duras, como conhecimento do processo de trabalho, clínica e epidemiologia, operam a favor de um cuidado holístico. Esse trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência de residentes de enfermagem cardiovascular e hemodinâmica no ambulatório de agravos cardiovasculares e no hospital de referência em cardiologia em Minas Gerais. Então, trata-se de um relato de experiência sobre as vivências e os acompanhamentos ambulatoriais a esses pacientes portadores de agravos cardiovasculares em um hospital de referência em cardiologia em Minas Gerais. Então, um dos campos de atuação dos residentes de enfermagem cardiovascular e hemodinâmica, o ambulatório de agravos cardiovasculares, é um importante cenário de atuação e utilização das potencialidades das tecnologias leves no cuidado. Nesse cenário, os pacientes são avaliados, alocados em grupos de acompanhamento periódico semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com a gravidade e o risco de um novo evento cardiovascular. O acompanhamento é feito por esses residentes que realizam a consulta de enfermagem e desenvolvem o processo de enfermagem, com ênfase no vínculo, mudança de estilo de vida, adesão terapêutica, elucidação de dúvidas, qualidade de vida e empoderamento dos pacientes para o autocuidado. Nesse processo destaca o vínculo e a proximidade da relação profissional-paciente. A efetividade da terapêutica cardiológica é resultado de diversos fatores. Dentre eles, a consulta de enfermagem contribui para a melhoria da qualidade de vida e previne novos eventos coronarianos, por meio da detecção de riscos e encaminhamento desses pacientes para especialidades. Assim como o Nascimento et al. 2018, o processo de educação em saúde deve ser contínuo, desde a primeira consulta de enfermagem, pactuando metas e empoderando esse paciente para o autocuidado. As readmissões de pacientes após um evento cardiocoronário são frequentes. A procura pelo serviço de saúde pode estar associada à dificuldade de consulta, tratamento voltado para a agudização e não para a cronicidade. Então, discutir isso na enfermagem é muito importante pelo papel principal no cuidado e empoderamento dos pacientes. Então, a gente pode finalizar pensando que o acompanhamento ambulatorial pela equipe de enfermagem melhora a efetividade do cuidado, melhora a adesão terapêutica e melhora a qualidade de vida desses usuários. Essas são as nossas referências. Obrigada. Olá, eu sou Cristiane, em colaboração com Gregory Maia e Túlio Esteves, e sobre a orientação de William Antônio, nós realizamos esse trabalho, que é uma análise comparativa da segurança e eficácia da terapia cirúrgica padrão versus a substituição transcatéter valvar em pacientes portadores de estenose aórtica grave. Uma breve introdução sobre o assunto. A estenose aórtica é uma doença insidiosa que cursa com um longo período de latência e apresenta alta taxa de mortalidade naqueles pacientes que não são tratados. O tratamento padrão consiste na substituição valvar por um dispositivo que pode ser protético, biológico ou mecânico para a melhora dos sintomas e maior sobrevida desses pacientes. Ele apresenta uma mortalidade operatória em torno de 4%, sendo ainda maior naqueles pacientes mais idosos ou que apresentem outras patologias associadas. Entretanto, na prática clínica, pelo menos 30% dos pacientes com estenose aórtica grave sintomática não são submetidos à cirurgia para troca valvar devido a riscos cirúrgicos proibitivos, como idade avançada, disfunção ventricular esquerda e presença de múltiplas condições coexistentes. A substituição transcatéter da válvula aórtica é um novo procedimento no qual uma válvula bioprotética é inserida através de um catéter e implantada sobre a válvula aórtica nativa doente. Nosso objetivo foi comparar a segurança e a eficácia da terapia cirúrgica padrão com o método transcatéter para a troca valvar em pacientes portadores de estenose aórtica grave. Na revisão da literatura, inicialmente o método transcatéter foi testado em pacientes que apresentavam contraindicações à cirurgia em relação ao tratamento conservador, mostrando nítida superioridade do método transcatéter. Em pacientes com alto risco cirúrgico, o método transcatéter também mostrou-se igual ou superior ao tratamento cirúrgico. Em pacientes com risco cirúrgico moderado, também foi relatada uma superioridade em relação à cirurgia, principalmente se ele for realizado por uma via transfemoral. Recentemente, no estudo Partner 3, o método transcatéter mostrou-se superior à cirurgia de troca valvar em pacientes com baixo risco cirúrgico.
Portanto, hoje, o método transcatéter é o procedimento de escolha em portadores de estenose aórtica degenerativa acima de 70 anos. É importante salientar que o método transcatéter não foi testado adequadamente em pacientes portadores de estenose aórtica de etiologia reumática e bicúspide. Metodologia. Essa é uma revisão sistemática que analisou 4 grandes estudos sobre o tema quanto ao benefício do método transcatéter em comparação à terapia cirúrgica padrão em relação à prevenção de efeitos adversos, como óbito, acidente vascular encefálico e rehospitalizações, e em relação à eficácia, de acordo com o bom funcionamento e a não deteriorização valvar. Foi realizada uma busca na base de dados PubMed, a partir dos descritores que são mostrados, aplicamos os filtros de ensaio clínico randomizado, meta-análise, estudos de observação e estudos em humanos, e selecionamos apenas artigos dos últimos 11 anos. Esse quadro é o resumo dos resultados desses artigos que nós selecionamos. O estudo Partner 1 analisa pacientes com alto risco cirúrgico, Partner 2 e Surtave analisam pacientes com moderado risco cirúrgico e Partner 3 analisa pacientes com baixo risco cirúrgico. E é possível observar uma superioridade do método transcatéter em relação a esses desfechos primários que nós analisamos. Fica evidenciado através desses 4 grandes estudos sobre o assunto que a substituição transcatéter da válvula aórtica se mostrou não inferior e até mesmo superior à cirurgia no tratamento dos pacientes com estenose aórtica grave com riscos cirúrgicos baixo, intermediário e alto. Os achados da não inferioridade do procedimento transcatéter em relação à cirurgia foram robustos, com resultados similares entre os 2 grupos para os desfechos de morte, acidente vascular encefálico e rehospitalizações, e com consistência em todos os subgrupos testados. O método transcatéter se demonstrou superior à terapia cirúrgica padrão em pacientes inoperáveis e não inferior a ela em pacientes com alto risco cirúrgico, de acordo com o estudo Partner 1. Resultado semelhante foi encontrado para pacientes com risco cirúrgico intermediário no estudo Partner 2 e foi corroborado no estudo Surtave. Em relação aos pacientes com risco cirúrgico baixo, de acordo com o estudo Partner 3, a terapia percutante se mostrou superior ao método padrão. No entanto, avaliar a durabilidade dessas próteses através de um segmento mais longo dos pacientes é imprescindível. Aqui estão nossas referências. Obrigada. Boa noite, meu nome é Jean. Vim apresentar o trabalho sobre assistência de enfermagem a pacientes que utilizam a oxigenação por membrana extracorpórea. Sou da linha acadêmica de cardiologia e enfermagem da UNIT. Os autores são eu, Isabela, Mariana, Raíli, Vitória e Shirley Dócia. Na definição da SMO, temos um aparelho que é aplicado no paciente e que vai conduzir o sangue rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio para a máquina, e a máquina vai fazer a conversão dos gases, ou seja, vai transformar o gás carbônico em gás oxigênio e vai colocar no paciente de novo. Com isso, o sangue rico em gás oxigênio vai poder alimentar os tecidos e não vai ter a sobrecarga cardíaca e pulmonar, uma vez que o pulmão é responsável pela troca gasosa e o coração por impulsionar esse sangue. Entre as 2 modalidades, temos a SMO veno-venosa e a SMO veno-arterial. A veno-venosa, ela vai partir de uma veia e vai fazer a transformação do sangue em gás carbônico e gás oxigênio e jogar novamente para uma veia. E o coração vai bombear esse sangue. Já a veno-arterial vai puxar de uma veia, a máquina vai puxar de uma veia e vai colocar em uma artéria. Com isso, o coração ele não vai ser suprimido com a necessidade de bombear esse sangue. Na aplicabilidade deles, temos a falência cardíaca e ou pulmonar, e também o transplante de órgãos, pulmão e coração. Os objetivos temos expandir o conhecimento referente à oxigenação por membrana extracorpórea no meio acadêmico, expondo a importância do profissional de enfermagem no referido ao tratamento, especificar a importância da utilização da oxigenação por membrana extracorpórea e explicar como o procedimento é realizado e perpassar para o meio acadêmico a atuação do profissional enfermeiro no referido tratamento.
Na metodologia, pesquisamos por uma revisão integrativa, descritiva e teórica, para obter dados em janeiro de 2021, com os seguintes escritores: cuidado de enfermagem, paciente e oxigenação por membrana extracorpórea. Usando o operador booleano AND, excluímos artigos com mais de 5 anos e que não tivessem, que o assunto não discorria acerca da SMO. Com o resultado, conseguimos juntar 10 literaturas em que podemos referenciar a importância da SMO para o paciente e como esse achado é muito importante para a vida profissional do enfermeiro como conhecimento. Na discussão, podemos perceber a importância da SMO para o paciente, para a vida útil do paciente, uma vez que esse procedimento ele cabe exatamente para uma melhora de uma função cardíaca e pulmonar através de tratamentos. Vale ressaltar que a SMO não é tratamento, e sim um método de facilitar o tratamento, uma vez que o coração e o pulmão não são supridos da necessidade de realizar cada determinada função, e os tratamentos podem ser realizados de forma mais útil, com maior aplicabilidade. A assistente de enfermagem é imprescindível para esse processo, uma vez que o enfermeiro está junto com o paciente o tempo inteiro e pode avaliar tanto o funcionamento da máquina, como também o sinal de estado do paciente, bem como qualquer sinal de risco que o paciente possa vir a ter. Além disso, também destacamos aqui na discussão a carga horária a sobrecarga de trabalho do profissional de enfermagem, que é muito importante que a gente discuta isso, uma vez que temos uma grande sobrecarga temos um grande trabalho no uso da SMO, uma vez que devemos tomar cuidado com a troca uma vez que devemos tomar cuidados com contaminação, cuidado do paciente, e que o enfermeiro tem um grande papel nisso, uma vez que o enfermeiro ele tem uma grande relação com o paciente, uma vez que está junto com o paciente o tempo inteiro, e também serve como uma ponte para o médico e para o médico e para... Essas foram nossas referências. Muito obrigado e boa noite. Olá, meu nome é Gustavo Bustos e hoje vou apresentar o trabalho Associação entre concentrações séricas de lipoproteína A e acidente vascular encefálico isquêmico. Lipoproteínas são macromoléculas oriundas da união entre apolipoproteínas, que são transportadores específicos, e colesterol, ou triacilgliceróis, ou fosfolipídios ou ésteres de colesterol. A LPA é uma partícula similar ao LDL, diferindo dele pela adição de uma ApoA que se liga covalentemente à ApoB do LDL. Os níveis de LPA não se associam aos de LDL e de HDL, isto é, fármacos que atuam nos níveis de LDL e HDL não interferem nos níveis de LPA. As concentrações séricas de LPA são determinadas fundamentalmente por fatores genéticos. Polimorfismos de genes que definem o tamanho da proteína Kringle 4 tipo 2, um peptídeo da estrutura da ApoA, apresentam relação direta com os níveis plasmáticos de LPA. Isoformas de maior tamanho, determinadas pela adição de repetições da proteína Kringle tipo 4, culminam maior captura e degradação hepática, ou seja, menores níveis de LPA. Utilizaremos aqui a definição operacional de acidente vascular encefálico isquêmico como instalação súbita de um déficit neurológico focal persistente decorrente de infarto secundário à estenose ou oclusão vascular local no cérebro, na medula espinal ou na retina. Apesar da já descrita associação entre níveis elevados de LPA e maior incidência de infarto agudo do miocárdio e estenose aórtica, os níveis séricos de LPA ainda causam divergência na literatura em relação à sua associação com maior risco de acidente vascular encefálico isquêmico. Fizemos uma revisão de literatura na base de dados PubMed, utilizando descritores lipoprotein e stroke, selecionando coorte temporal de 2016 a 2021, excluindo 151 artigos dos 158 encontrados após leitura, selecionando 7 artigos. Nosso objetivo foi analisar possíveis correlação e causalidade entre os níveis elevados de LPA e a ocorrência de acidente vascular encefálico isquêmico.
encontramos um hazard ratio ajustado por análise multivariável de 1,6 quando comparando pacientes com LPA sérica menor do que 10 mg por decilitro, ou seja, aqueles do percentil 1 percentil 50, com pacientes com maior risco, aqueles com LPA de 93 mg por decilitro, do percentil 96 ao percentil 100. Quando pesquisamos a força relativa da LPA enquanto fator de risco para AVE em meta-análise, encontramos nos estudos retrospectivos odds ratio de 1,41 e nos estudos prospectivos risco relativo de 1,29. Em relação a 9 polimorfismos pesquisados de um único nucleotídeo, utilizando randomização mendeliana, que é uma abordagem que permite estabelecer uma inferência causal mais forte ao evitar fatores confundidores não medidos e causalidade reversa, utilizando genes como variáveis instrumentais, visto que a conformação dos alelos é definida ao nascimento, encontramos relação positiva com elevação do risco de acidente vascular encefálico de grandes artérias ou aterotrombótico, com odds ratio de 1,2, e, paradoxalmente, efeito protetor sobre acidente vascular de pequenas artérias ou lacunar. Aqui, estes resultados se devem fundamentalmente a 3 mecanismos. Em primeiro lugar, a similaridade estrutural da lipoproteína A com LDL permite sua deposição na túnica íntima de artérias de médio e grande calibre, e sua subsequente oxidação e formação de placas ateroscleróticas, ou seja, a LPA tem propriedades aterogênicas. Ademais, sua semelhança estrutural com o plasminogênio interfere na capacidade proteolítica de sua enzima ativada, plasmina, de degradar fibras de fibrina, além de interferir em algumas proteínas procoagulantes como fibrinogênio, fator 5, 8, entre outros. Ademais, níveis elevados de LPA se associam à disfunção endotelial e propriedades pró-inflamatórias, tornando o endotélio procoagulante, ao aumentar síntese de fator 7, tromboxano A2 e ADP, reduzindo a capacidade anticoagulante pela diminuição na expressão de antitrombina no glicocálix. Concluímos, portanto, que níveis elevados de lipoproteína A, principalmente acima de 50 mg por decilitro, estão associados a maior risco de AVI. A lipoproteína A tem atividade aterogênica e trombogênica e inflamatória, mas são necessários estudos de coorte maiores para testar sua interação com outros fatores de risco e caracterizar eventual impacto terapêutico. Estas foram as referências utilizadas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Vitória Braz e eu sou acadêmica de Medicina na Universidade Federal de São João del Rei, campus Dom Bosco. E hoje vou apresentar o trabalho Associação entre isquemia miocárdica silenciosa e neuropatia autonômica cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus, uma revisão sistemática, com orientação da professora Isabela Rezende, mestre em Ensino em Saúde. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico de etiologia multifatorial, globalmente relevante, que apresenta a doença arterial coronariana como complicação mais frequente e potencialmente fatal. Manifestações clínicas atípicas de infarto agudo do miocárdio, apresentadas por diabéticos, provavelmente associam-se ao desenvolvimento de neuropatia autonômica cardiovascular, que, embora esteja atrelada à alta mortalidade, ela é subdiagnosticada e pouco compreendida. Essa revisão tem como objetivo investigar a associação entre neuropatia autonômica cardiovascular e isquemia silenciosa em diabéticos, para melhor compreensão dos desafios acerca da detecção e do manejo precoce do infarto agudo nesses pacientes. Este estudo constitui uma revisão sistemática de literatura que envolveu a busca de artigos publicados entre os anos de 2010 e 2020 nas bases de dados Medline, PubMed e Cielo, por meio do uso concomitante dos seguintes escritores: Diabetic Angiopathies, Diabetic Neuropathies, Myocardial Ischemia, Pathological Conditions, Signs and Symptoms. 4 artigos foram selecionados. Então, em seguida, foi realizada uma busca ativa, totalizando então 21 artigos para compor esta revisão. A diabetes mellitus possui uma correlação direta com desfechos cardiovasculares, devido a diversos fatores que correlacionam ambas as comorbidades. E nesse sentido, a neuropatia autonômica cardiovascular é uma das complicações mais significativas do diabetes mellitus,
cujos sinais e sintomas são manifestados mais tardiamente no tipo 1 do que no diabetes mellitus do tipo 2. E, além disso, pensando na síndrome coronariana aguda, no DM, no diabetes, os sinais e sintomas atípicos podem ocorrer. Porém, ainda não há consenso na literatura quanto a essa correlação entre diabetes mellitus e a apresentação ou não da dor precordial. Ainda assim, durante décadas, vários autores apontaram incidência superior de infarto agudo silencioso entre diabéticos. Então, dessa forma, de modo a auxiliar no diagnóstico precoce, instrumentos não invasivos foram elaborados, tais como testes quantitativos, o que inclui o estudo da frequência cardíaca, testes de Ewing e ecocardiograma sob estresse farmacológico. Por fim, pode citar também que o uso dos biomarcadores e da análise genética têm sido promissores para avaliação cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus. O diabetes mellitus, então, vai ser caracterizado por hiperglicemia persistente, secundária à deficiência na produção e ou na ação da insulina, sendo o diabetes mellitus do tipo 2 o mais comum. A crescente prevalência do diabetes mellitus está associada à transição epidemiológica e nutricional, o que inclui a obesidade, envelhecimento, por exemplo. E as doenças cardiovasculares são as complicações mais frequentes no diabetes, e a se considerar a neuropatia autonômica vascular, que está associada à piora do prognóstico e da qualidade de vida. Sobre o uso dos biomarcadores, ressalta-se a importância de moléculas adesivas que constituem um forte preditor para essas doenças cardiovasculares em diabéticos. A genética humana também tem sido explorada, visto que pode fornecer pistas para, por exemplo, novos biomarcadores. Então, concluímos que pacientes com diabetes mellitus podem apresentar, sim, manifestações atípicas de síndrome coronariana aguda, parcialmente justificada pela neuropatia autonômica cardiovascular, que afeta a percepção da dor precordial, tornando os diabéticos mais propensos à isquemia silenciosa em vigência de infarto agudo do miocárdio. Diante disso, os testes de Ewing e o estudo de variabilidade da frequência cardíaca são úteis no diagnóstico da NAC em fases iniciais e ainda reversíveis da doença. Ademais, estudos promissores têm avaliado a atuação da genética e dos biomarcadores no diagnóstico subclínico das complicações micro e macrovasculares no diabetes. Futuramente, essas técnicas podem sim estar auxiliando na detecção precoce do IAM em diabéticos, contribuindo para a profilaxia contra lesões cardiovasculares irreversíveis. Por fim, essas são algumas das nossas referências. Obrigada a todos.